Oi, eu sou a Ana. Bem-vindo ao canal Fazendo Sua Fezinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Uma boa sorte a todos! Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo. Desempenho dos times da Loteca Concurso 1040 nos últimos 5 jogos, como mandante ou visitante. E para você também que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora, bora lá para o desempenho dos times da Loteca Concurso 1040. Primeiro jogo, amistoso do Marrocos e Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Marrocos como mandante, ele teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Brasil, como visitante, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo, o Campeonato Gaúcho, Grêmio e Ipiranga. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio como mandante, ele teve 5 vitórias. Já o time do Ipiranga, nos últimos 5 jogos como visitante, ele teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo, Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Central. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santa Cruz como mandante, ele teve 3 vitórias e 2 empates. Já o time do Central, como visitante, nos últimos 5 jogos, teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Quarto jogo, Croácia e País de Gales pela Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos, a Croácia como mandante teve 3 vitórias e 2 empates. Já o País de Gales, nos últimos 5 jogos como visitante, teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quinto jogo, Espanha e Noruega pela Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Espanha como mandante, ela teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Noruega, nos últimos 5 jogos como visitante, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo, Campeonato Paranaense, Operário e Cascavel. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário como mandante, ele teve 4 vitórias e 1 empate. Já o time do Cascavel, nos últimos 5 jogos como visitante, ele teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sétimo jogo, Campeonato Mineiro, Patrocinense e Caldense. E, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Patrocinense como mandante, ele teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já os últimos 5 jogos do Caldense como visitante, ele teve 1 empate e 4 derrotas. Oitavo jogo, Inglaterra e Ucrânia pela Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Inglaterra como mandante, ela teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o time da Ucrânia, nos últimos 5 jogos como visitante, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nono jogo, Campeonato Carioca, o Audax e a Nova Iguaçu. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Audax como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o time do Nova Iguaçu como visitante, nos últimos 5 jogos, teve 2 empates e 3 derrotas. Décimo jogo, Luxemburgo e Portugal pela Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do time do Luxemburgo como mandante, o time teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o time de Portugal como visitante teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo, Campeonato Paranaense, Atlético e Maringá. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, ele teve 4 vitórias e 1 empate. Já o time de Maringá, como visitante, nos últimos 5 jogos, teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 12º jogo, Campeonato Paulista, São Bernardo e Mirassol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do time do São Bernardo como mandante, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o time do Mirassol, nos últimos 5 jogos como visitante, teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.
13º jogo, Campeonato Mineiro, Vila Nova e o Tombense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova como mandante, ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Tombense, nos últimos 5 jogos como visitante, teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 14º jogo, Campeonato Gaúcho, Inter e Caxias. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter como mandante, ele teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Caxias, nos últimos 5 jogos como visitante, teve 1 vitória e 4 empates. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.